Glória a Deus. Deus com certeza tem uma palavra a ministrar ao meu e ao teu coração nesta noite. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes? Quantos estão alegres? Eu pergunto isso sempre antes de eu ministrar. Quantos têm motivos para louvar o nome do Senhor, né? E mesmo que não tivéssemos, devemos louvá-lo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E esse é o nosso propósito aqui nessa noite, tá bom? Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1, o versículo de número 9, 10 e o versículo de número 11. E depois vamos parafrasear em Apocalipse, capítulo de número 6, o versículo de número 1, tá bom? Apocalipse, capítulo 1, verso 9 ao 11, e após Apocalipse, capítulo 6, verso 1. Quantos acharam? Vamos lá? Antes de ler o texto, Deus abençoe a vida do pastor Alexson Nunes, né? Coordenador do nosso curso de obreiros, alguém que tem sido um ótimo exemplo para se inspirar, não é, irmãos? Deus abençoe a vida dele, Deus abençoe a igreja aqui, revendo o meu brother Valdeilson, né, pessoalmente, que por WhatsApp a gente fala quase todo dia. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe hoje a minha mãe que está me acompanhando, Deus abençoe a toda a igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, 10 e 11 diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, o que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse capítulo de número 6, o versículo de número 1. Revendo ali meu amigo Lécio, Deus abençoe, tá bom? Diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: Vem e vê. Pode se sentar. Irmãos, nesses últimos meses, o Espírito de Deus tem queimado meu coração para estudar, observar, e eu tenho percorrido as igrejas de Goiânia e de algumas cidades circunvizinhas, fazendo a exposição do livro de Apocalipse. Não é um livro fácil, a bem da verdade, é um livro que, no mínimo, pode ser caracterizado por complexa interpretação. É um livro que, dos seus 22 capítulos, nós vamos observar que tem profecias que já aconteceram, profecias que estão acontecendo e profecias que vão acontecer. Apocalipse, ela é um livro de complexa interpretação, pelo fato de ter figuras, símbolos, dentre os quais é complicado de se interpretar, mas o livro de Apocalipse e as suas propostas sempre vai ser mostrar a seguinte ideia: Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Logo, nós vamos perceber que o contexto histórico do livro de Apocalipse se dá quando praticamente todo o colegiado apostólico já tinham morrido. Nós vamos perceber que alguns dos apóstolos
já tinham sofrido mártires, uns crucificados de cabeça para baixo, outros pegaram pedras, amarraram aos seus pescoços e jogaram no mar Mediterrâneo. Outros foram apedrejados, outros tiveram as cabeças arrancadas do seu corpo. Tudo isso acontecendo sob a jurisdição do Império Romano, que dava gargalhada toda vez que cristãos tinham as suas vidas ceifadas. Logo, sobrou aqui o último deles, o apóstolo João. Esse apóstolo narra a história que simplesmente colocaram-no dentro de um tacho de óleo fervendo. E é nesse momento que um sinal acontece perante todos os olhos de Roma. João se levanta, o óleo fervendo simplesmente não queima sua pele, mostrando que quando Deus tem algo para revelar para um dos seus servos, ou para uma das suas servas, a morte não virá primeiro, sempre a vontade de Deus vai se cumprir. É nesse momento que Roma fica assustada, levando em conta que a vida do apóstolo João parecia não ter fim. É nesse contexto com que o imperador da época vai deportar o apóstolo João para a ilha chamada Patmos. E é nesse momento, na ilha de Patmos, que simplesmente nós vamos observar que o apóstolo João para lá é deportado. E eles tinham, a bem da verdade, a condição e o poder para colocar um par de algemas na vida do pregador. Eles prenderam o pregador de Cristo, eles prenderam o mensageiro de Cristo, mas o Império Romano jamais deu conta de colocar um par de algemas na mensagem e na pregação. O Império Romano deu conta de parar o pregador, mas nunca deu conta de parar a pregação. O Império Romano deu conta de calar a boca do mensageiro, mas o Império Romano nunca deu conta de calar a boca da mensagem, porque na perspectiva do reino de Deus, a pregação é maior do que o pregador, a mensagem é maior do que o mensageiro, o Deus que é louvado é maior do que o louvor, e nós acreditamos sim, que estamos aqui para o louvor e para a glória desse Deus, que é supremo em glória e em majestade, para louvor e para a glória do seu nome. É nesse momento que o apóstolo João, bem na beira, na praia da ilha de Patmos, ele disse que ouviu uma voz falando com ele, e essa voz se dirigia para ele, dizendo: João, eu vou te mostrar as coisas, não é que podem acontecer, mas é as coisas que devem acontecer. O apóstolo João disse que houve um momento que ele se virou para ver quem falava com ele, e ele disse que observou um ser semelhante ao Filho do Homem. Ele disse que os seus pés não tinham uma estrutura semelhante à minha e nem à sua. Ele disse que seus pés eram semelhantes a latão reluzente. Ele ainda declara, dizendo que a estrutura ocular dele não era semelhante nem à minha e nem à sua. Ele diz que eram duas chamas pegando fogo. Ele diz que entra num estado de pavor tão grande, que ele vai simplesmente se jogar aos pés desse ser. Esse ser vai estender as mãos, vai colocar as mãos sobre João e vai dizer: não temas, João, porque eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas agora eu ressuscitei. A diferença é que agora eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. É nesse momento que a ordem diz, e chega até João dizendo: João, o que vês e o que você verás, escreve no livro e envia 7 documentos às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Envia a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Saímos então do capítulo 1 e chegamos no capítulo de número 2. É nesse momento, no capítulo de número 2, que nós vamos observar que algumas das igrejas vão começar a receber a percepção de Jesus sobre relativas igrejas que estavam sendo montadas. Nota de rodapé, irmãos: Jesus não tem uma opinião sobre sua igreja, ele tem um diagnóstico perfeito e completo.
Para a igreja de Éfeso, que segundo Heródoto, que era o historiador romano, lá era caracterizada a feira das vaidades, não é? Lá ficava um templo a deusa Artemis, um templo de 12 colunas, com 12 metros de altura. É nesse momento que Cristo planta uma igreja lá, no contexto de Paulo, sobre a influência de um casal, chamado Priscila e Áquila. A primeira geração de cristãos tinha morrido, e se levantou a segunda geração de cristãos. A primeira geração de cristãos ouviram Paulo dizer que eles não deveriam se embriagar com vinho em que há contenda, mas a ordem era ser cheios do Espírito Santo até a eles não suportarem mais. É nesse momento que essa carta vai chegar de novo, um segundo documento enviado à igreja de Éfeso. E Jesus, por exemplo, vai elogiar aquela igreja, dizendo que era uma igreja que trabalhava pela pregação do evangelho, era uma igreja de uma boa teologia. Jesus elogia o pastor da igreja, dizendo que ele não poderia suportar homens maus, homens que diziam ser apóstolos e não eram, obreiros que diziam ser chamados por Deus e não eram. É nesse momento que a percepção que nós temos é que a igreja de Éfeso era uma boa igreja, uma igreja que não se cansava pelo crescimento do reino de Deus, uma igreja que trabalhava pela pregação do evangelho, uma igreja de uma boa teologia, uma igreja simplesmente de uma boa estrutura frente à teologia ortodoxa. Mas Jesus vai emitir uma crítica para aquela igreja, e a crítica é: eu tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. É nesse momento que a gente fica se perguntando, realmente qual que era a percepção ou o diagnóstico de Jesus para a igreja de Éfeso. Nas palavras do pregador da nossa vigília na semana que vem, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a igreja de Éfeso era uma igreja semelhante a uma esposa que era fiel ao seu marido, mas já não amava mais. O problema da igreja de Éfeso é que eles estavam amando mais a obra de Deus do que o Deus da obra. E creia no que eu vou lhe dizer, isso é perigoso. E permita-lhe aqui eu lhe trazer um recado da parte do Senhor. Se você vem para a igreja e você está focado mais no pregador do que na pregação, se você está percepcionando mais o ministério de louvor do que o Deus que é louvado, se você está vindo para a igreja, você está olhando mais para o homem do que para Cristo, significa que está na hora de nós voltarmos ao primeiro amor. E creia no que eu vou lhe dizer nessa noite. Nós congregamos na igreja, Assembleia de Deus. Parece que não, falo isso porque já inventaram tanta coisa sobre mim, mas eu amo a minha denominação. Acredito que os dons são para hoje, mas creio no que eu vou lhe dizer. Muitas das nossas liturgias nós copiamos de igreja reformada, mas tem algo que é nosso, que é o que? Batismo com o Espírito Santo. Que é o que? Acreditamos em dom de línguas estranhas. Crente assembleiano tem que acreditar que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus liberta do poder dos demônios. E é isso que eu quero lhe dizer, é uma ordem de Jesus todos os dias. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar à teologia que acredita que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e Jesus leva para o céu. Quantos assembleianos acreditam no poder do fogo do Espírito Santo? Diga glória a Deus. Recentemente eu disse em uma das nossas igrejas, e foi publicado no meu Instagram: cuidado, vamos ficar atento, porque nós somos Assembleia de Deus, porque senão podemos nos tornar Assembleia dos homens, e o pior, podemos chegar a nos tornar Assembleia dos deuses, e nós não somos Assembleia dos deuses, nem Assembleia dos homens. Aqui é a Assembleia de um Deus só, Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. É Ele quem deve ser adorado. Chegamos então no capítulo, saímos do capítulo 2, do capítulo 3. A proposta de hoje não é fazer uma exposição frente a essas igrejas, mas entra comigo no capítulo de número 4. No capítulo de número 4 vai ser um verdadeiro divisor de águas. O apóstolo João sai do contexto terreno e ele já começa o capítulo de número 4 dizendo assim: depois dessas coisas. De que coisas? Depois dele estar nas praias,
da ilha de Patmos, depois dele receber o diagnóstico de Jesus para a igreja, é depois dessas coisas que ele vai ser arrebatado. E crê no que eu vou lhe dizer. João viu o que provavelmente homem nenhum deva ter visto. O apóstolo João era arrebatado até a sala do trono. De que trono, Starley? Do trono do Cordeiro de Deus. Algumas coisas vão impressionar o velho apóstolo. Sem sombra de dúvidas, a primeira coisa que vai impressioná-lo é justamente a liturgia do louvor e da adoração que acontece lá nos céus. É nesse momento que o apóstolo João declara, dizendo que lá na sala do trono, ele viu 24 tronos menores, e assentado sobre esse trono, ele diz que viu 24 anciãos. É nesse momento que ele diz que algo vai chamar a atenção. Enquanto os 24 tronos estavam em círculo, em circunferência, ele diz que viu simplesmente 4 seres viventes, semelhantes a um homem, a uma águia, semelhante a um boi e semelhante a um leão. João diz que tinha um trono maior do que os 24 tronos. Esse trono era mais poderoso do que qualquer deles. Era maior do que qualquer trono. E a proposta é bem simples. João diz que percebeu que os 24 anciãos, havia um determinado momento que eles arrancavam a sua coroa de ouro, se levantavam no trono, se dirigiam àquele que estava no trono maior, prostrava o seu rosto no chão, a cara no pó, e eles começavam a cantar e a louvar 24 horas por dia, dizendo: toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Primeira lição, você percebeu? Os 24 anciãos, eles cantam sacrifício vicário da cruz do Calvário. Você percebeu o que os 24 anciãos estão louvando? Eles estão louvando, dizendo que esse Cordeiro desceu na terra e ele pegou pecadores igual eu, igual você, e desviou a nossa rota, que ia direto para o inferno. E a partir de agora, por causa do sacrifício do Cordeiro, eu, você e você, se nós adorarmos, reconhecemos a graça do Evangelho, nós vamos para a nova Jerusalém celestial. Qual é o nome disso, Starley? Não é teologia do coaching. Qual é o nome disso? Isso se chama mensagem da cruz. E o que a mensagem da cruz prega? Jesus desceu na terra. Ele era o alguém que veio na terra, se fez ninguém, pegou o ninguém que nós éramos e está transformando para o louvor da sua glória. Chegamos no capítulo de número 5. E é quantos estão me ouvindo? Diga amém. Quantos vieram louvar a Deus? Diga glória a Deus. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Eu estou te perguntando para não deixar você dormir. Chegamos no capítulo de número 5. É no capítulo de número 5 que algo vai acontecer. O apóstolo João, ainda inserido na sala do trono, ele observa que vai surgir um livro. E João, ele é bem clássico quando ele diz que o livro estava selado por dentro e por fora. João começa a perceber quantos selos tinha-se. E tinha 7 selos, 7 lacres. O apóstolo João diz que outro momento vai literalmente tomar o seu coração de pavor. Ele diz que observou que ninguém chegava perto do livro, pastor. Ninguém tocava o livro. Ninguém teria moral, ousadia, poder para sequer deslacrar um dos selos. E o pior, ele diz que houve um determinado momento que ele observou que ninguém tinha coragem nem de olhar para o livro. João diz que chorava muito,
João disse que se desesperava muito, mas ele comentou dizendo que um dos 24 anciãos se levantou, se dirigiu até ele e disse assim: João, ô João, não chores, não fique triste, irmãos, me alegra, não fique cabisbaixo, não simplesmente fique com o teu coração inquieto. Sabe por quê? Porque está vendo o Cordeiro sentado no trono. Sabe o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, João? Ele nasceu, viveu, ressuscitou. Ele está sentado no trono, João. A chave que ele tem na mão tem poder para abrir a porta que ele quiser. Ele tem a moral, ele tem poder para abrir o livro e para desatar todos os seus 7 selos. Aleluia. Quantos podem louvar esse Cordeiro? Irmãos, nós estamos aqui é por causa do Cordeiro. Nós estamos aqui por causa da santa e preciosa graça de Deus. Santo Agostinho já dizia que graça é a ação de Deus em recrutar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Você só está sentado nesse banco porque esse Cordeiro desceu aqui na terra, caminhou entre os homens e salvou, derramou até a última gota do seu sangue para salvar pecador igual eu, igual você. Nós só estamos aqui porque esse Cordeiro simplesmente nos amou. E creia no que eu vou lhe dizer: existe alguém que te ama mais do que seu pai, e não importa o quanto seu pai te ama. Existe alguém que te ama mais do que sua mãe, e não importa o quanto sua mãe te ama. Creia que estamos aqui é por causa do fruto do amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário por essa igreja. João, e aí? É nesse momento que João se levanta, e chegamos no capítulo de número 6. E é no capítulo de número 6 que nós, assembleianos, acreditamos que vai se iniciar aqui o chamado início da grande tribulação. A profissão de fé nossa, nosso credo das Assembleias de Deus, é bem claro no artigo 13 que acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque o capítulo de número 6 traz por título, você pode conferir na sua Bíblia, a chamada abertura dos primeiros 6 selos. O Cordeiro pegou o livro, o Cordeiro vai deslacrar os selos, e enquanto o Cordeiro abre e deslacra os selos, o apóstolo João diz que algumas coisas ele via acontecer no mundo espiritual. Primeiro, o apóstolo João deixa bem claro, dizendo que quando o Cordeiro, e isso eu gosto de falar para meus alunos lá da ETAD, coloquem na cabeça de vocês que Apocalipse é uma peça de teatro, aonde o Cordeiro é o diretor, e ele vai ordenar e coordenar para que todos os artistas e protagonistas simplesmente se apresentem. A diferença é que não será por ficção. Tudo que vai acontecer mesmo. Chegamos então no primeiro selo. João disse que o primeiro selo foi aberto. E quando o livro foi aberto, confira comigo Apocalipse capítulo 6, verso 2. Diz assim: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Você percebeu? Aqui traz por título os 4 cavaleiros de Apocalipse. O primeiro que João vai ver é o cavaleiro de cor branca. E a bem da verdade, dos 4 cavaleiros, esse vai ser aquele que mais proporciona divergência. Porque alguns acreditam que o cavaleiro de cor branca seria uma referência ao próprio Cristo. Eu acredito que não. Mas os argumentos eles existem. E o principal deles é porque esse cavaleiro de cor branca vai se assemelhar ao Cristo de Apocalipse 19:11. Eu não acredito porque a palavra grega aqui para coroa é uma, aqui é diadema. A palavra grega em Apocalipse 19:11 é Stéphanos. Então, alguns acreditam que não seja o Cristo, outros acreditam que seja o anticristo. Também creio que não. A proposta é bem simples. O anticristo vai se manifestar apenas no capítulo 12 e no capítulo de número 13. Porém, o que o cavaleiro de cor branca representa? Nós acreditamos que esse período da grande tribulação
vai durar exatos 7 anos. E os primeiros 3 anos e meio vai ser um período de uma falsa paz. Vai ser um período onde guerras vão acabar. Vai ser um período onde provavelmente não vai existir fome nem desigualdade social. Para os irmãos terem noção, tenta imaginar que você volte para sua casa hoje e você observa a notícia que um homem conseguiu uma cura completa, com perfeição, frente à cura da Covid-19. Responde para mim, quantos seguidores do Instagram esse homem não ganhar num dia? Quantas agendas de palestra ele ia ter que cumprir? Quanto prêmio em dinheiro esse homem não ia ganhar? Agora imagina como é que o mundo sem Cristo vai fazer com um homem que vai acabar com toda desigualdade social ou qualquer perspectiva de dor e de sofrimento. O mundo vai se dobrar para esse homem. Paulo já apresentava essa teologia em 2 Tessalonicenses, e a proposta é bem simples. O cavaleiro branco vai representar uma paz, porém uma paz que tem data para começar, mas tem data para terminar. Sabe por quê? Porque só existe uma igreja que proporciona uma paz, que essa paz tem data para começar, mas essa não acaba jamais. Quem é? Isaías capítulo 9 verso 6. Por isso nos alegremos, um menino se nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Sabe por que eu falo que a data da paz do cavaleiro branco vai finalizar? Leia comigo, por favor, Apocalipse capítulo 6, o versículo de número 4. Vai lá para a Bíblia. Apocalipse capítulo de número 6, o versículo de número 4. O louvor canta aquela música. Mas assim, o louvor canta. Se for o caso, consegui ver com ele. Quantos acharam? Está apanhando para achar Apocalipse não, né? Então tá bom. Apocalipse 6,4. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Observou? Após a ascensão do cavaleiro de cor branca, chegamos então ao cavaleiro de cor vermelha. Detalhe: o cavaleiro de cor vermelha, quando ele iniciar a sua jurisdição na grande tribulação, ele vai acabar com a paz aqui da terra. Olhe bem para mim. Sabe por que é impressionante? Porque enquanto a arma do cavaleiro de cor branca, ele é caracterizado por uma coroa, por um arco, o cavaleiro de cor vermelha, ele tem como arma uma espada. Palavra grega aqui, macaira. O que ela significa, Starley? Cutelo imolador. Sabe o que é impressionante? Esse cavaleiro de cor vermelha, ele vai agir simplesmente ceifando a vida de homens e mulheres que não vão se dobrar ao anticristo nem o sistema da besta. Ele vai instaurar uma única religião, aonde o próprio anticristo vai rogar para si o título de Senhor e o título de Deus. Sabe o que é impressionante? Olhe para cá, que é na palavra que dá sua vitória. Sabe o que é impressionante? Aqueles na grande tribulação que não obtiverem a marca da besta, haverá de pagar com a própria vida. Sobre a ação de quem, Starley? Sobre a ação do cavaleiro de cor vermelha. Ele vai matar todos aqueles que não estiverem com a marca da besta. E detalhe, as duas guerras mundiais de 1914 e 1918, a segunda guerra mundial de 1930 e 1945, tudo isso aconteceu com a igreja aqui na terra. Esse cavaleiro de cor vermelha, quando ele vier, a igreja não vai estar mais aqui na terra. Você percebeu outra marca? A Bíblia vai dizer que esse homem retirou, que esse cavaleiro ele vai retirar a paz da terra. Mesmo com a primeira e segunda guerra mundial, tinha paz na terra. A partir de agora vai ser um mundo de tanta dor e de tanto sofrimento, que esse cavaleiro de cor vermelha ele vai matar. Detalhe, olhe para cá que eu já estou finalizando. O cavaleiro de cor vermelha, ele vai literalmente impor sua vontade à força.
ele vai derramar sangue, ele vai matar vidas. Sabe por quê? Porque eles rejeitaram o príncipe da paz. Mas não para por aí. Chegamos no cavaleiro de cor preta. Vamos lá? Apocalipse capítulo 6, o versículo de número 6. Diz assim: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques nem o azeite nem o vinho. Agora volta comigo para o verso 5. Diz assim: e havendo aberto o 3º selo, ouvi o 3º animal dizendo: vem ver. João, e dessa vez observei e vi um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Agora olhe para mim. A marca e o objeto que o cavaleiro de cor branca traz é um arco. A arma que o cavaleiro de cor vermelha traz vai ser uma espada. Mas a arma do cavaleiro de cor preta vai ser uma balança. E a pergunta é: o que vai acontecer? Resposta: sabe o que vai acontecer? Ele vai trabalhar em cima da inflação. Você sabe quais são resultados de guerras? Fome, miséria, tragédia. Nas medidas de qualquer judeu que era do século I, as medidas que João dá remete à seguinte tese. Sabe o que aconteceu? Simples. Ele vai dar as medidas dizendo que um prato de comida vai ser semelhante a um dia completo de um trabalhador. Pega uma diária de pedreiro de mais ou menos 180 a 200 reais. Significa que no período da grande tribulação, um prato de comida vai ter esse valor. Agora me responde, como é que um pai de família vai dar conta de sustentar sua família, sua esposa e seus filhos no período da grande tribulação? E detalhe: quem não tiver a marca da besta, não compra, não faz comércio, não vai ter oferta nem procura. Sabe por quê? Porque Satanás vai controlar o sistema religioso, o sistema social e o sistema econômico. E eu não falei do pior deles, porque tem um que, na minha opinião, será o mais macabro: o cavaleiro de cor amarela. Leia comigo Apocalipse capítulo 6, versículo de número 8. Diz assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Olhe para mim. Esse cavaleiro, o cavaleiro de cor branca, ele traz um arco nas mãos. O cavaleiro de cor vermelha traz uma espada nas mãos. O cavaleiro de cor preta traz uma balança nas mãos. Esse aqui não traz nada nas mãos, mas a sua arma é a pior de todas. João diz que quando ele brotou, o inferno seguia e vinha atrás dele. Na perspectiva de alguns exegetas, a figura da morte e do inferno aqui vão ser um pleonasmo do mais alto nível. Sabe por quê? Porque enquanto a morte vai querer o corpo, o inferno vai querer a alma. A morte vai derrubar, e o inferno simplesmente vai rogar para si a alma e o espírito da pessoa. E o detalhe, João foi mais além. Ele diz que na visão que Jesus deu para ele, ele diz que esse cavaleiro amarelo vai matar, e ele vai mostrar os métodos. Primeiro, ele diz que vai matar com espada. Ué, Starley, mas espada já não vai ser a ação do cavaleiro de cor vermelha? Pois é. Só que enquanto a palavra grega de Apocalipse 6,4 é macaira, a palavra grega de Apocalipse 6,8 é rompaia. Sabe o que significa? Uma lança utilizada na guerra para matar. Vai haver guerra de família contra família, de parente de primeiro grau com parente de primeiro grau. Vai ter guerras de países e países, me dando a seguinte tese, sem sombra de dúvidas: guerras mundiais vão ser comuns no período da grande tribulação. Depois, João diz que o cavaleiro de cor amarela, ele vai matar pela fome,
Ele vai matar pela peste. E a palavra grega aqui para peste representa sim pandemia. E por fim, João disse assim: o cavaleiro de cor amarela vai matar pelas feras da terra, animais selvagens. Aí começa a fazer sentido algumas coisas em Apocalipse. Uma delas é que simplesmente animais vão começar a sair dos seus habitats natural para começar a ir atrás de carne humana. E tudo isso acontecendo pela desordem do cavaleiro amarelo. Fique de pé. Deixa eu ver se você entendeu a mensagem. Quantos selos o cordeiro vai abrir? Quantos? Quantos selos eu falei? Quantos selos eu falei? 4. Sabe o que significa? Faltava mais 3. Falta mais 3. Mas é só o começo. Vai ter 7 anjos derramando sobre a terra 7 taças, e dentro dessas taças a ira de Deus. Vai ter 7 anjos que vão voar os céus e vão tocar 7 trombetas. Sabe para quê? Para derramar mais a ira de Deus. O anticristo vai aparecer, vai se materializar e vai atrás de tudo quanto é pessoa que não professará Ele como Senhor e como Deus. Mas a boa notícia é: aonde é que vai estar a igreja, Starley? Eu quero convidar todos, eu sei que você está de pé, sei que sua Bíblia está no banco, mas eu quero convidar todos a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo de número 7. Abre aí, estou finalizando. Apocalipse capítulo de número 7. Versículo de número 9, quantos acharam? Diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, Brasil, Canadá, Maranhão, cadê o Valdeilson? Na hora do bullying ele sai. De todas as nações, pastor Alex é de lá? Perdoa. Sabia que o pastor Alex era de lá, ele olhou assim. De todas as nações, eu sou do Piauí, tá? O sujo falando, né? Nações, tribos, povos, línguas. Aonde é que a multidão vai estar, Starley? Frente do trono de Deus e do Cordeiro, trajando o quê? Vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O que a multidão vai fazer, Starley? Fala para mim, está aqui, verso 10. Eles vão clamar com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Agora eu vou fazer igual aqueles pregadores que trabalham com suas emoções. Se você não der glória a Deus, é porque, irmãos, tem que estar feio. Mas no verso 11, vai acontecer algo fantástico. Algo fantástico. Vai dizer que junto com essa multidão vai estar uma miríade de anjos, e os anjos vão estar ao redor do trono. Eles vão estar na circunferência por fora da multidão, vão estar por fora dos anciãos, e os 4 animais viventes vão se dobrar perante o que está sentado no trono, e vão falar, sabe o que? Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. João está vendo tudo isso. Aí vai acontecer algo fantástico. Verso 13 ele vai dizer, pastor Alex, que um dos 24 anciãos vai se levantar, e ele vai fazer uma pergunta para João. Você é João? E ele pergunta assim: João, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são eles? Você sabe de onde é que eles vieram, João? Você sabe quem é essa multidão? De povos, línguas, tribos e nações, João. Você sabe qual é a identidade deles? Versículo de número 14. E aqui está a resposta, e é para a sua alma se levantar nessa noite. Disse assim: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes.
E ele me disse: João, estes são os que vieram de grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E é por isso que eles estão diante do trono de Deus. Para que, Senhor? Vão servir a Deus de dia e de noite, de dia e de noite. Oh, Espírito Santo, eu não estou aqui de brincadeira, eu recebo a autoridade de Deus para dizer, em nome de Jesus,